Confúcio. Citações que transformam vidas estoicas. Há uma dor que não grita, ela apenas pesa nos ombros de quem tenta fazer o certo todos os dias, mesmo quando ninguém agradece. Pesa no peito de quem segura palavras para não ferir, mesmo estando ferido por dentro. É a dor silenciosa de quem age com integridade em um mundo que valoriza o barulho. É o cansaço de quem, em silêncio, se recusa a se corromper. Confúcio falava sobre virtude, mas não como um ideal inalcançável. Ele falava como quem entende o que significa ser íntegro, quando ninguém mais parece se importar com isso. Ele conhecia bem o vazio de quem é justo e, ainda assim, se sente errado por dentro, porque fazer o certo nem sempre traz paz imediata. Às vezes, traz solidão, às vezes traz dúvida, às vezes traz silêncio. Mas há uma força nisso. Há um tipo de beleza rara naqueles que permanecem fiéis ao que sabem ser certo, mesmo quando o mundo inteiro oferece atalho. E é aí que o estoicismo encontra Confúcio. Sêneca fala do tempo como algo precioso demais para ser desperdiçado com o que não importa. Confúcio fala do caráter como algo que se constrói dia após dia, mesmo sem testemunho. E Epicteto, como uma ponte entre eles, nos lembra: se queres ser invencível, não te envolvas com o que não depende de ti. Este texto não é sobre frases bonitas, não é sobre citar nomes antigos para parecer sábio, é sobre sobrevivência emocional. É sobre aqueles dias em que você faz tudo certo e mesmo assim sente que está falhando. É sobre encontrar em palavras antigas um espelho para a sua dignidade cansada, um lugar de refúgio, de reencontro. Porque há frases que não servem para impressionar, elas servem para sustentar, servem para lembrar, nos dias mais difíceis, quem você decidiu ser e por quê. 1. Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim, evitarás muitos aborrecimentos. Quase ninguém diz em voz alta, mas muitos sentem a frustração de dar tudo de si e não ser lembrado, de estender a mão e receber o silêncio, de pensar no outro e nunca ser pensado. Existe uma dor escondida em quem se doa demais, uma dor que se disfarça de cansaço, mas que é, na verdade, saudade de reciprocidade. Confúcio entendeu isso muito antes de qualquer rede social, muito antes de like, curtidas ou mensagens deixadas no vácuo. Ele sabia que o coração humano sofre não só pelo que acontece, mas principalmente pelo que espera que aconteça e não acontece. Esperar demais dos outros cria um vazio que se repete, que cresce, que adoece. A armadilha é sutil. Fazemos pelo outro o que gostaríamos que fizessem por nós. Mas esquecemos que o outro não tem nossas dores, não tem nossa linguagem emocional, não sente da mesma forma. E aí nos frustramos, reclamamos em silêncio, sofremos por termos feito com o coração e recebido no máximo distração. Confúcio propõe uma inversão profunda, que o nosso critério de ação seja interno, que a medida não seja a resposta alheia, mas o alinhamento com aquilo que acreditamos ser certo. Isso não torna o caminho mais fácil, mas o torna mais leve, porque tira o outro do centro da equação e devolve o poder às nossas próprias mãos. Há uma prática silenciosa de libertação nisso: fazer sem esperar ser visto, amar sem exigir retorno, agir por virtude e não por reconhecimento. Isso não significa se anular, significa se alinhar, agir com a nobreza de quem não precisa ser celebrado para manter a coerência. A gratidão silenciosa é um gesto de maturidade emocional. É quando você faz o bem e, em vez de esperar palma, apenas respira fundo e segue em paz. Porque sabe que o valor do que faz não depende de quem vê, depende apenas de quem você se recusa a deixar de ser, mesmo quando ninguém nota, mesmo quando ninguém devolve. Mesmo assim, ainda assim, sempre. 2. O homem superior é modesto no falar e excede nas ações. Há pessoas que carregam o mundo nas costas e fazem silêncio, que levantam cedo, cumprem promessas, escutam com paciência, ajudam no que podem e ainda assim passam despercebidas. São essas pessoas que Confúcio chama de superiores, não por arrogância, mas por profundidade, porque aprenderam que o verdadeiro valor não está no que se diz sobre si, mas no que se constrói no invisível. Vivemos em um tempo em que falar virou estratégia, expor virou necessidade, mostrar tornou-se obrigação. E quem é discreto, coerente, presente, parece quase estranho, parece deslocado, mas a árvore não exige aplausos para continuar crescendo. Como lembrava Marco Aurélio, ela apenas cresce, mesmo que ninguém a observe. O grito silencioso de quem faz muito e nunca é lembrado
é real. Ele se aloja no peito, se transforma em dúvida, em sensação de inutilidade. Mas Confúcio aponta para o que importa, a consistência interior, o compromisso que não precisa de plateia, o gesto correto que não espera recompensa. Agir sem vanglória é um ato de resistência. Fazer o certo sem anunciar é um tipo de espiritualidade. A presença silenciosa é mais poderosa do que qualquer discurso, porque ela revela caráter. E caráter não precisa de legenda. Existe uma força emocional rara em quem segue firme sem fazer alarde. Uma força que não se alimenta de holofote, que não precisa ser validada, porque ela sabe o próprio lugar, sabe o próprio valor, sabe o próprio limite. Ser modesto no falar e exceder nas ações é mais do que sabedoria prática, é uma escolha de integridade, uma forma de estar no mundo sem se perder no barulho dele. É viver com dignidade mesmo quando ninguém está prestando atenção. E paradoxalmente, é isso que faz essa presença ser inesquecível, mesmo quando ninguém a aplaude, mesmo quando ninguém comenta, porque em silêncio ela permanece e transforma. 3. Não te aflijas se os outros não te compreendem. Aflige-te se tu mesmo não te compreende. Poucas dores são tão íntimas quanto a de não ser compreendido. Você fala e o outro escuta outra coisa. Você explica e é mal interpretado. Você se mostra e mesmo assim não é visto. Essa sensação de estar cercado, mas ainda assim sozinho, é uma das feridas mais silenciosas da alma sensível. Confúcio sabia que o desejo de ser compreendido é legítimo, mas também sabia que depositar nossa paz na validação dos outros é um caminho perigoso, porque nem sempre os outros têm profundidade suficiente para nos entender, nem sempre têm tempo, nem sempre tem interesse, e muitas vezes nem tem a si mesmo. Ele nos propõe uma mudança de eixo, uma virada sutil, mas transformadora. Em vez de buscar compreensão fora, cultivar autocompreensão. Em vez de se desesperar pelo olhar alheio, voltar para dentro e perguntar, com honestidade e gentileza: eu me entendo? Eu reconheço o que sinto, o que preciso, o que desejo? O alívio nasce aí. Porque quando você começa a se compreender, o que os outros pensam já não define mais quem você é. Você começa a perceber que muito do julgamento alheio é projeção, que a crítica muitas vezes diz mais sobre quem critica, e que o verdadeiro abrigo é o entendimento que você tem de si mesmo. Epicteto reforça isso de maneira estoica: se você se reconhece, o resto é ruído. Essa frase carrega uma sabedoria antiga e ao mesmo tempo profundamente atual, porque vivemos rodeados de vozes, de opiniões, de interpretações, mas poucas coisas são tão libertadoras quanto escutar a própria, confiar nela. Compreender a si mesmo é um trabalho diário, é o retorno constante ao centro, ao silêncio, ao que pulsa por trás das massas. E quando esse reconhecimento acontece, o mundo lá fora pode continuar confuso, injusto, ruidoso, mas dentro de você há paz, há clareza, há um ponto de equilíbrio que ninguém mais pode tirar, porque ele não está fora, ele está em você e sempre esteve. 4. Saber o que é certo e não o fazer é falta de coragem. Há silêncios que gritam por dentro. Não são os silêncios do que não foi dito ao outro. São os silêncios do que não foi feito por nós mesmos. Aquela escolha que adiamos. Aquele limite que não colocamos. Aquela saída que sabemos ser necessária, mas continuamos fingindo que não está ali. Esse tipo de omissão pesa. Pesa no corpo, pesa na consciência, pesa na alma. Confúcio não suaviza. Ele é direto. Saber o que é certo e não fazer não é apenas erro, é falta de coragem. E essa verdade, embora firme, não vem para acusar, vem para acordar. Porque a maioria das pessoas sabe o que precisa mudar, sabe onde está se traindo, sabe o que está fingindo que não sente. O problema não é ignorância, é medo. Sêneca, em sua lucidez atemporal, nos lembra: enquanto hesita, o tempo foge. E esse é o custo invisível da covardia silenciosa. O tempo que se perde, as chances que não voltam, as versões de nós mesmos que morrem pouco a pouco, sufocadas pela procrastinação. Mas coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer, apesar do medo. É dar um passo, pequeno que seja, um passo na direção daquilo que você sabe que precisa acontecer. Uma decisão que você vem adiando. Um gesto de fidelidade a si mesmo. Não precisa ser anunciado, não precisa ser heróico, precisa apenas ser real. Confúcio não propõe perfeição, propõe integridade. E integridade começa com pequenas ações que alinham o que você sente com o que você faz. É naquele instante em que você para de esperar que algo externo te empurre e decide, em silêncio, que vai fazer o que é certo. Não porque vai ser fácil, mas porque vai ser
verdadeiro. Esse passo, mesmo que invisível, tem um peso sagrado, porque é um passo que quebra um ciclo, que desata um nó, que reconecta você com a parte mais esquecida de si. E às vezes, tudo o que você precisa é disso, de um gesto, de um movimento, de um instante de coragem quieta. E tudo muda. Porque você mudou. Porque finalmente decidiu se levar a sério. Sim, transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. A maioria das transformações não começa com grito, começa com gestos pequenos. Tão pequenos, quase ninguém vê. Tão silenciosos que até você, às vezes, duvida que estão fazendo diferença. Mas estão. Um gesto de cada vez, um esforço de cada dia, uma escolha coerente em meio ao caos. É assim que uma montanha começa a nascer. Confúcio sabia que a alma humana é impaciente, quer respostas rápidas, mudanças grandiosas, viradas espetaculares. Mas ele também sabia que o verdadeiro caminho é outro. É o caminho da persistência, da constância, da firmeza que não precisa de pressa, só precisa continuar. O erro está em achar que só as grandes decisões têm valor, que só quando tudo muda, de repente, é que algo está acontecendo. Mas as revoluções mais profundas são discretas, são feitas de repetições, são alimentadas por intenções, são construídas dia após dia com a paciência de quem sabe que tudo que é sólido leva tempo. Epicteto ensinava isso com a mesma firmeza. O domínio de si não se conquista em um gesto. Ele é esculpido no cotidiano, no modo como você acorda, no modo como responde, no modo como se reconstrói depois de mais um dia difícil. São nesses instantes banais que o caráter se forma, que a liberdade se revela. Confúcio oferece um símbolo simples e poderoso, um punhado de terra, nada grandioso, nada épico, apenas um punhado, mas dia após dia, esse punhado se transforma em algo que pode sustentar você, algo que não desmorona com o primeiro vento, porque foi feito com presença, com intenção, com cuidado. Há um ritual estoico que ecoa essa ideia. Ao final de cada dia, anotar um gesto, um único gesto que te aproximou da sua integridade. Talvez tenha sido dizer não, talvez tenha sido escutar com mais atenção, talvez tenha sido se calar quando tudo em você queria reagir. Esse gesto, sozinho, pode parecer pequeno, mas ao lado de tantos outros, ele constrói algo imenso. Uma vida vivida com integridade não se anuncia. Ela se revela, grão por grão, escolha por escolha, presença por presença. E quando você menos espera, olha para trás e percebe, a montanha está lá. Não porque foi fácil, mas porque você não parou. Você continuou, mesmo cansado, mesmo sozinho, mesmo em silêncio. E isso é força, da mais rara, da mais real, da mais transformadora. A nobreza esquecida de quem faz o certo em silêncio. Existe uma beleza rara em quem segue firme, mesmo quando ninguém vê, em quem escolhe o certo, mesmo quando ninguém reconhece, em quem age com integridade não por obrigação, mas por coerência interna. Essa nobreza silenciosa é, talvez, uma das virtudes mais urgentes do nosso tempo e uma das mais esquecidas também. Confúcio e Sêneca, separados por culturas e séculos, se encontrariam nesse ponto. Ambos sabiam que o bem continua sendo bem, mesmo quando não é celebrado, que a virtude não depende de plateia, que a dignidade não se dobra ao esquecimento dos outros. Ela se sustenta no compromisso silencioso com aquilo que sabemos ser verdadeiro. Epicteto encerraria tudo com firmeza serena. Você não controla o que dizem, mas pode dominar quem você decide ser. Essa frase não é apenas uma reflexão, é uma âncora, um lembrete de que, não importa o tamanho da tempestade, você ainda pode escolher a postura com que atravessa o dia, ainda pode decidir quem continua sendo, mesmo quando tudo ao redor parece desorganizar. A transformação verdadeira não é barulhenta, não precisa de testemunhas, não pede aprovação, ela começa escuro, no intervalo entre o que você sente e o que você escolhe fazer com isso. Começa no momento em que você cala o impulso de desistir e segue. Começa quando você opta de novo pelo caminho mais íntegro, mesmo cansado, mesmo sem aplauso, mesmo em silêncio. Pense numa vela. Ela não faz ruído, ela não chama a atenção, mas muda tudo ao seu redor simplesmente por existir, por iluminar, por ser presença. Que a sua caminhada também seja assim, que mesmo sem som, você ilumine, que mesmo sem plateia, você permaneça, e que mesmo nas noites mais difíceis, você lembre, o que sustenta uma alma não é o barulho que ela faz, é a luz que ela carrega. E essa luz é sua, sempre foi, sempre será.